vez por mês, geralmente nessa terceira quinta-feira do mês. Eu sou a professora Patrícia, que estou aqui no grupo há bastante tempo, também tem o professor Zé Carlos Freitas, né, que hoje tem passagem relâmpago, e mais recentemente, então, a gente teve um acréscimo importante nesse grupo com a professora Janine, né, que vem da Psico, né, Janine passa a integrar o nosso PPG, e a professora Clarissa Cero, que já é velha conhecida deste grupo, né, mas que esse ano passa a integrar o grupo como pós-doutoranda. Então, até maio de 2024, contamos com a Clarissa nesse papel, né? E depois ela permanece. Além disso, temos nossos queridos bolsistas. Eu estou olhando aqui que tem a Cíntia, que é a bolsista jovem há mais tempo no grupo, né? Já está conosco desde 2017, 18, um tempinho. E alunos que são do mestrado, com o Silvio, com a Sandra, a Andréa, não sei se eu estou olhando todos, a própria Sidônia que estava aí, pessoal da Tramontina, isso, né, Freitas? Sim, sim. Tem pessoal das especializações também, eu acho que de repente... Especializações. Tem duas alunas minhas da Psico que estão aqui Olha, também, alunas da uma Psico. doutoranda e uma de mestrado também. Que bacana. O Guilherme, que é psicólogo na Procergs, nos cruzamos, né, Guilherme? Essa semana nos reencontramos, na verdade, tivemos a mesma experiência no grupo do médio, né? E, enfim, então são todos muito bem-vindos. Hoje a condução do grupo está com a Janine e com a Clarissa. Vê como a gente anda malvado, né, Freitas? O pessoal bota o pé no grupo e a gente diz, vai que é tua! Vai que é tua, Mas Tafarel. é muito bom ter outras vozes aí para conduzir esses processos e abrir discussões. E as gurias realmente trouxeram um tema que é super polêmico, super necessário. Estou olhando aqui para a Sandra, que se debate com o tema, né, no processo da dissertação há um tempinho já, e que não podia deixar de não estar aqui, né, Sandra? E, super enfim, curiosa. né? Então, acho que logo está chegando a professora que é a convidada, mas a condução do grupo também está muito na mão da Janine e da Clarissa. Gurias, tudo com vocês, né? Eu talvez em algum momento também fique só na escuta, que eu tenho que me dar uma preparadinha para a aula da noite, mas estou aqui junto, né? E uma coisa que eu acho que vale a pena a gente colocar, né? Talvez a maioria já saiba e conheça, mas tem notícias do grupo lá nas redes sociais, no LinkedIn. Ana Duarte, acho que está entrando. Tem também no Instagram, os nossos bolsistas estão super organizando isso, e tem o canal do YouTube, que a gente costuma colocar a gravação dos encontros para o pessoal acessar no seu tempo também, né? Gurias, eu passo a Patrícia, palavra. eu vou agradecer, então, para quem chegou depois, eu vou ter que me ausentar, mas eu vou escutando pelo celular. Aí pedir, de repente, Cíntia, se puder, por gentileza, colocar no chat aí os links Os das redes contatos, sociais. isso. E quem ainda não faz parte do grupo, também o link do nosso grupo aberto do WhatsApp também, que acho que é interessante. Ótimo. Eu acho que a Ana entrou e caiu, será? Não sei. Estou tentando ver se ela... Eu? Oi, Não, tá Ana. aqui. Tudo bem? Colocar no Ah, modo não gente. estou te enxergando ainda. Olá, também não estou enxergando. Peraí, vamos Não tá botar me aqui. vendo? Ali. Não, eu vou Olá, botar aqui Ana. na exibição. Agora Conversa, sim. Ana, que aí tu aparece na tela. Ah, tá, tô Agora eu aqui, tudo botei, bem, galeria gente? grande. Agora eu te enxerguei, Deixa eu Ana. ver se eu erguer a mão eu apareço ou não. Isso, Sim. estamos te vendo. Seja bem-vinda, Ana. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Boa Tudo tarde, certo. Desculpa o tudo atraso, bem. tava em reunião. Super entendido, todo mundo chegando aqui no seu tempo. Clarissa, Janine, por favor, façam as honras aí da abertura. E A gente combinou que a Clarissa ia começar, né, Clarissa? É isso? Certo, a gente... bom, eu vou fazer uma rápida introdução, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, está com um pouquinho de ruído, mas qualquer coisa eu te aviso, claro, se intensificar. Então, primeiro eu queria agradecer o convite da Patrícia, do Freitas, e agradecer a Janine pela parceria, né, da gente pensar esse tema. A gente vem se debruçando, discutimos um pouco em cima disso, e a ideia é que a gente possa hoje aqui falar da questão dos desligamentos, que são elementos que a gente não fala muito dentro das organizações, mas que faz parte da vida organizacional, né?
e que pouco a gente prepara, pouco a gente também estuda, a academia pouco se debruça em cima desses processos, né? A gente pensou, não sei se todos estavam aqui quando a Janine e a Patrícia colocaram, mas a gente teve uma das nossas palestrantes não pôde estar presente conosco hoje, por conta de um imprevisto de trabalho, né? E então eu pensei de trazer para vocês algumas falas minhas e algumas experiências que eu tive para problematizar essa questão do desligamento, né? Para a gente começar a pensar em cima dessa vivência, em cima de como as organizações pensam esse momento, né? Eu trabalho há muitos anos na vida, e eu não vou falar muito da minha carreira, mas eu separei 2 momentos em que eu tive que fazer desligamentos, né? E algumas máximas que chegaram para mim, e que talvez a gente possa daí pensar um pouco essa discussão de por que a gente pensou na chamada do desligamento responsável, né? Práticas acolhedoras, porque quando a gente tem toda a teoria, tem todo um cuidado para fazer o recrutamento e seleção, para divulgar as vagas, para buscar headhunters, né? Para olhar no mercado quem são os bons profissionais que a gente gostaria que entrasse na organização, tem todo um cuidado com etapas de seleção, com análise de competências técnicas, competências comportamentais, atitudinais, né? Um rol de entrevistas. E aí chega na hora do desligamento, a gente parece que não tem nenhuma técnica por trás, não tem nenhum embasamento, né? E muitas vezes parece que tem uma certa receios, medos, né? E aí eu vou trazer para vocês uma primeira experiência. Nos idos de 90, eu trabalhava numa empresa, e por conta das questões éticas eu não vou revelar o nome das empresas, né? Trabalhava numa empresa na área de recursos humanos, na época, e o coordenador de recursos humanos chegou para mim assim, Clarissa, a gente vai precisar desligar algumas pessoas, porque a gente está reduzindo alguns números de filiais, e tem essas pessoas que tu vai desligar. Né? Tu que vai fazer o desligamento, considerando que eu era auxiliar de recursos humanos, eu não era gestora, eu não era gerente, eu não convivia com essas pessoas, né? E ele me trouxe algumas máximas que eu precisava cuidar. Né? Vamos começar pelos solteiros, porque desligar solteiro é mais fácil, porque eles não têm filhos, não têm família, então eles se viram mais por conta. Né? Eu me lembro dessa fala muito claramente. E, Clarissa, não vamos fazer os desligamentos na sexta-feira. Né? E eu perguntei para ele, mas por que não pode ser na sexta? Porque fim de semana vai que a pessoa se mate e a culpa é nossa. Vamos fazer na segunda, que passou o fim de semana, né? E aí, porque se ele vai para casa e ele pensa no desligamento, pode dar problema. Chega a segunda-feira e ele vai lá e aí a gente conversa. Eu, tá, tudo bem. E outra coisa. Na época, as pessoas assinavam o cartão ponto. Pegavam o cartão, assinavam a hora de entrada e colocava num suportezinho que tinha. Ele assim, então tu chega mais cedo na segunda, tira o cartão ponto das pessoas que tu vai desligar, porque aí elas já sabem que tem que falar contigo. Né? Ou seja, essa foi a minha primeira vivência com o desligamento. Né? Então, o que aconteceu? As pessoas que chegavam lá, procuravam o seu cartão ponto, já sabiam que tinha alguma coisa errada. Né? Pô, por que meu cartão ponto não está aqui e o do meu colega está? Né? Quem é a Clarissa que veio me chamar para conversar? Né? Na época eu era extremamente jovem, um pouco mais jovem do que eu sou hoje. Né? Então, pessoas que tinham muito mais tempo de empresa, muito mais tempo de idade também, olhavam para mim, mas o que tu tem para dizer para mim? Se eu tenho 10 anos a mais de empresa do que tu, né? Tu nunca me viu trabalhando, como é que eu vou ser desligado por ti? Né? Então, foi todo um cenário, assim, foram essas as orientações que eu recebi, né? Nenhuma orientação quanto a desempenho, motivo do desligamento e o que as pessoas iam, né, receber em termos de orientação da empresa para eles. A única coisa que eu tinha, passa tal dia, porque a gente vai no sindicato homologar, então, a tua rescisão, patati patatá. Né? Então, vocês imaginam o cenário que foi isso nos idos de 90. Né? Então, por isso que a gente estava discutindo com a Patrícia, o Freitas do grupo, de que o quanto esse tema é um tema delicado,
né? Se por um lado a gente pensa tanto a entrada, por que a gente não olha com cuidado o processo de saída? Não é que os desligamentos não possam acontecer, né? E às vezes são motivados pelo próprio profissional que não quer mais ficar, né? Mas quando é motivado pela organização, que cuidado que precisa ter, né? Passado um bom tempo, eu fui trabalhando em outras organizações e também minha última experiência com desligamentos não faz muito tempo, gente, faz alguns anos atrás, né? E foi uma empresa na área de serviços, uma empresa grande, de grande porte, que passou por uma dificuldade financeira, ela passou por um momento complicado, uma crise financeira, e de fato precisou fazer uma reestruturação, né? Isso é básico, isso aconteceu, né? E eu era gestora na época na empresa, e eu fui chamada assim, Clarissa, a gente precisa reduzir em X%, eu e outros gestores, né, em X% a nossa folha de pagamento. Beleza, não, tudo bem, uma demanda, ok. Então, vamos ver quem nós vamos desligar. E uma das questões que eu perguntei, qual vai ser o critério de desligamento? Não, e isso não, assim, uma empresa de grande porte, não, e eles colocaram para mim, não, vamos puxar quem tem salários mais altos. Tá, as avaliações de desempenho e as entregas feitas pelas pessoas, e o que essas pessoas representam para a organização, o que elas entregam, né? O vínculo que se tem, que se estabelece. Né? Então, se ponderou tudo isso na reunião e nada disso foi considerado no momento de levantar a lista das pessoas que poderiam ser desligadas. Né? E aí eu questionei, quem sabe a gente faz uma primeira rodada, ver se tem alguém que quer sair, faz alguma negociação, faz algum acordo, né? Porque daqui a pouco tem pessoas que já estão pensando num fechamento de carreira, ou numa transição, ou enfim, se recolocando. Né? E foi um momento de fazer o desligamento muito difícil. Por quê? Porque eu já estava um tempo nessa empresa e há muito tempo trabalhando com essas pessoas que eu precisava desligar. Né? E a gente cria relações de parceria, de amizade, cria relações de colaboração, de cooperação, de afeição, né? Pessoas com quem tu muito tempo de trabalho, muitos anos, né? Tu tem aí vínculos afetivos, vínculos emocionais, e os gestores dessas pessoas, de novo, não quiseram fazer elas o desligamento. Coube, de novo, o pessoal, né? No caso, o pessoal da RH, a fazer essa ruptura, né? A fazer o fechamento desse processo. Então, foi muito difícil fazer o questionamento, problematização com eles, de que eram os coordenadores, os gestores, né, imediatos que deveriam fazer essa conversa, né, e deveriam levantar os critérios para fazer esse desligamento. Né? E foi complicado, porque, por exemplo, teve um dia que eu desliguei 7 pessoas de uma vez só. Não todos juntos, mas era um atrás do outro. Né? Chegou um momento em que eu saí da empresa, atravessei a rua, comprei água, comprei lenço, os lencinhos daqueles de farmácia, voltei para a empresa, deixei do lado, porque cada vez que as pessoas eu falava, as pessoas choravam, as pessoas ficavam surpresas, as pessoas ficavam sem ar, as pessoas queriam uma água, e eu não tinha um ambiente na empresa, tinha ali a sala fechada, mas eu não tinha um lenço para dar, eu não tinha esse recurso. E eu fui lá, comprei, porque a empresa não se preocupou com isso, não se preocupou em me preparar para deixar quais foram os critérios, por que elas foram as escolhidas, né? Por que ela e não outros da equipe. Eu não tinha outras informações de quais são os suportes que a empresa daria no desligamento. Olha, tu vai ficar com tempo de, vamos supor, o plano de saúde, por exemplo, ou a empresa vai te ajudar no reposicionamento de carreira. Não tinha absolutamente nenhuma informação com relação a isso. Eu fui pega de surpresa, por exemplo, Clarissa, mas eu estou terminando um projeto X, que a data é daqui a 2 dias. Eu faço ou não faço a entrega do projeto? E eu não tinha a mínima informação prévia sobre o que fazer com esse tipo de resposta, né? O que orientação dar, né? E naquela circunstância, naquele momento, gente, eu tive que desligar pessoas próximas a mim, que a gente trabalhava próximos, eu conhecia muita gente da empresa,
E eu não tive respaldo tanto de informações, não tive respaldo dos gestores e nem da organização. Né? E o pouco de acolhimento que eu consegui dar para as pessoas naquele momento dos desligamentos foram coisas que partiram de mim. Mas eu não tive um treinamento. E se eu não tivesse um mínimo de sensibilidade, talvez ia passar batido. Porque muitas agradeceram o simples lenço que eu dei para elas poderem enxugar a lágrima, poder se acalmar, poder respirar. Ó, toma uma água aqui, comprei uma aguinha para a pessoa. E, bom, terminado o dia, e foi uma semana inteira de desligamento, sexta-feira eu cheguei em casa, como eu fiquei, o meu estado emocional, depois de uma semana inteira de desligar pessoas. Também não me perguntaram na organização, na empresa, e aí, como é que foi? Deu tudo certo? O que a gente pode ajustar? O que a gente pode melhorar? Aonde que a gente pode trabalhar para melhorar esse processo? Como é que tu ficou depois disso tudo? Ninguém me perguntou. Chegou no fim da semana, e eu vou abrir para vocês, assim, sem fazer nenhuma apologia, mas eu caí direto numa garrafa de vinho, porque eu fiquei muito mal. E afundei numa garrafa de vinho, bebi tudo numa noite só, porque eu fiquei muito chateada, porque eu desliguei pessoas que eu via que iam ter dificuldade de se recolocar, que precisavam daquele dinheiro, daquele salário, daquela oportunidade, a família dependia dele, tudo isso eu sabia, e eu não tinha nenhuma informação para acalentar, a não ser os lenços e as águas que eu tinha comprado por minha conta. Então, assim, e eu também não fui depois acolhida depois desse massacre, que foi fazer a escolha, fazer o levantamento. Então, eu separei esses dois momentos da minha vida profissional na área de gestão de pessoas para provocar vocês, assim, para a gente problematizar, para a gente conversar, para a gente depois escutar um pouco a Ana, trazer a vivência, a experiência dela, o olhar acadêmico, e os estudos, para a gente ver assim, o quanto é necessário pensar em políticas e práticas acolhedoras para quem sai e para quem faz esse desligamento também, porque tem um ser humano que fica ali desligando, e que muitas vezes depois é desligado também, ou coisas do gênero. Então, para a gente pensar assim, como as organizações desligam, quem desliga, por que desliga, de que forma desliga, de que forma a gente pode pensar esse fechamento, eu brinco assim, esse fechamento dessa relação profissional e instituição é a forma mais humana possível. Eu acho que é ilusório a gente pensar que o desligamento não vai acontecer, a ruptura não vai acontecer. Mas a gente precisa pensar o quanto essa prática pode e deve ser humanizada. Então, eu separei esses dois pontos da minha fala para a gente poder trocar vivências, experiências, percepções, leituras e cuidar um pouco desse processo que é tão pouco falado da área de gestão de pessoas. Então, junto com a Janine, eu me coloquei aqui de trazer a minha vivência, de forma muito geral, sem abrir detalhes, assim, mas para a gente pensar esse ponto, que é a ideia do encontro aqui. Então, abro, Janine, passo para ti, para a gente seguir a nossa combinação, e aí para a gente poder abrir, fazer uma troca, e até gerar algumas perguntas para problematizar para a Ana também, mas as perguntas, os pontos que eu trago, assim, são um pouco desses mitos do desligamento, de mitos, assim, que eu vivi, assim, dia e hora para desligar alguém, o cuidado do processo, os critérios em elencar quem vai ser desligado, como fazer esse processo e cuidar também de quem desliga, Como a gente pode olhar para essas questões dentro das organizações. Obrigada, Clarissa. Eu acho que foi um depoimento bem importante, assim, porque a gente pensou que, como uma das palestrantes, a Viviane, não pôde comparecer, a gente convidou, então, a Clarissa para poder trazer um pouquinho a experiência, o depoimento dela, gente? E a gente pensou em seguir com um pequeno trechinho de um filme, antes de passar a palavra para a Ana,
que vocês devem muitos ter visto, que é o Amor Sem Escalas, e é um trechinho pequeno que ele passa um pouquinho a percepção das pessoas que estão sendo demitidas, porque a Clarissa agora falou um pouquinho a percepção de quem demite, né? E a Ana depois vai poder complementar um pouquinho, e a gente vai debater depois com a Ana a ideia que são dois olhares que a gente tem que ter, né? Tanto da pessoa que está demitindo, né? Que muitas vezes é um gestor de RH, ou é algum gestor dentro da empresa, ou é um assistente de RH, né, Clarice? Então, mas que também tem um olhar de quem, né, do trabalhador, da trabalhadora que está sendo demitido, né, que a gente também tem que ter essa atenção. Então, eu vou passar aqui rapidamente um trechinho do filme, eu acho que muita gente já deve ter visto, mas eu acho que ele dá uma boa lembrada, assim, um pouquinho como é que é, né, a percepção, como é que é a sensação das pessoas que estão sendo demitidas, tá, gente? Então, vou pedir aqui rapidamente aqui para compartilhar com vocês. Não vai tomar muito tempo aqui, vou incluir o som e vou... Espera só um pouquinho, eu sempre... Deixa eu abrir aqui, já está aberto aqui. Começa aqui do início. Ok. I wish I were here with better news. The fact is that you and I are sitting here today because this will be your last week of employment at this company. Why me? What am I supposed to do now? Am I supposed to feel better that I'm not the only one losing my job? This is ridiculous. I have been a fine employee for over 10 years, and this is the way you treat me. How you sleep at night, man? Huh? How's your family? They sleeping well at night? Electricity still on? Heat still on? Refrigerator full of food? Gas tank full of gas? Going Chuck E. Cheese this weekend or something? Not me. No, my kids, we're not gonna do anything. What do you suggest I tell them? Perhaps you're underestimating the positive effect that your career transition can have on your children. The positive effect? Make about 90 grand a year now. Unemployment is what, 250 bucks a week? Is that one of your positive effects? Well, we'll get to be cozier because I'm not going to be able to pay my mortgage on my house, so maybe we can move into a nice fucking one-bedroom apartment somewhere. And I guess without benefits, I'll be able to hold my daughter as she, you know, suffers from her asthma that I won't be able to afford the medication for. Well, tests have shown that children under moderate trauma have a tendency to apply themselves academically as a method of coping. Go fuck yourself. That's what my kids will think. Your children's admiration is important to you? Yeah, it was. Well, I doubt they ever admired you, Bob. Hey, asshole, aren't you supposed to be consoling me? I'm not a shrink, Bob. I'm a wake-up call. You know why kids love athletes? I don't know, because they screw lingerie models. No, that's why we love athletes. Kids love athletes because they follow their dreams. Well, I can't dunk. No, but you can cook. What are you talking about? Your resume says that you minored in French culinary arts. Most students, they work in the fryer at KFC, but you bust tables at Il Picador to support yourself. And then you get out of college, and you come and you work here. How much did they first pay you to give up on your dreams? 27 grand a year. And when were you going to stop and come back and do what makes you happy? Good question. I see guys who work at the same company for their entire lives, guys exactly like you. They clock in, they clock out, and they never have a moment of happiness. You have an opportunity here, Bob. This is a rebirth. Now, if not for you, do it for your children.
voltar para cá. Então, acho que a gente escolheu passar esse trecho, né, até o fim, por mostrar que, às vezes, né, a percepção de, às vezes, da pessoa, né, do próprio, vamos dizer, gestor ou da pessoa encarregada de fazer a demissão, né, a gente nem sempre a gente concorda que é uma posição tão ética, assim, né? Porque acho que ali mostrou algumas questões, assim, meio duvidosas do nosso ponto de vista, né? De tentar manipular um pouco, né, as ideias, a situação e tentar, talvez, até convencer, né, de que os outros estavam tendo mais que uma oportunidade do que uma, né, uma situação, né, infelizmente, né, assim, triste e temerosa para muitos, né? Então, eu acho que a gente fez essa provocação exatamente para pensar sobre isso, né? E eu queria, então, antes de abrir para o debate, que nós vamos ter depois, eu queria, então, passar a nossa palavra para a nossa convidada, né? A Ana Duarte. Eu vou fazer uma pequena apresentação da Ana e como que a Ana chegou, assim, até mim, né? Como é que chegou até o grupo. Então, eu convidei um colega muito querido, o Fernando Oliveira, que foi orientador da Ana no mestrado, né? E o Fernando me teve, então, a felicidade de dizer que a Ana estudou este tema dentro da academia, né? Ela estudou este tema no mestrado em administração pública pela Universidade Federal Fluminense e também fez uma pesquisa também no trabalho de conclusão de curso de psicologia, né, Ana? Também, então a Ana acabou fazendo dois trabalhos, né, acadêmicos, um olhando do ponto de vista, né, de quem é demitido e o outro de quem demite, né? Então acho que ela vai poder nos trazer esses dois olhares e atualmente a Ana também trabalha como facilitadora de soft skill em uma startup de tecnologia e eu agradeço muito a Ana pelo aceite do convite, e ela foi muito querida todos os momentos que a gente trocou mensagem, né, Ana? Então, espero que isso seja um início de um encontro, que a gente possa se encontrar mais vezes, tá, Ana? Muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Gente, obrigada a vocês. Ferguei minha mão. Eu uso mais o Zoom, então estou aqui aprendendo no Teams. Eu fiz uma apresentação visual. Deixa eu ligar por ela, porque acho que vai ser mais fácil de ir seguindo. Bom, a Janine já me apresentou, mas vou estar com sotaque diferente de vocês aqui. Vou estar trazendo um outro tempero de sotaque para essa reunião. Então, sou Ana Carolina Duarte, esse é o meu LinkedIn, então Ana Duarte no LinkedIn, se quiserem trocar por lá. Sou nascida e criada no Rio de Janeiro, então o sotaque diz daí. Eu formei em psicologia na UF de Rio das Ostras, que é um polo do interior do Rio de Janeiro. E tenho experiência com recursos humanos, então muito da fala da Clarice eu fui mexendo a cabecinha, assim, sentindo muito empatia e também, ao mesmo tempo, me sentindo presente naquilo, porque foi esse sentimento que me fez buscar a pesquisa para esse lado do processo demissional. Fiz mestrado em administração pública pela UF de Niterói, então fui orientada pelo Fernando. Trabalhei com educação, desenvolvimento de soft skills no SMART, que é um instituto do terceiro setor, então trabalhei com a parte do ensino médio, e atualmente eu estou na Tribe, que é uma startup de tecnologia, e trabalho com desenvolvimento humano. Então, venho desse lugar aí de desenvolvimento de pessoas, é uma área que eu gosto e que me afeta. E aí eu dividi em 3 momentos aqui minha apresentação. Primeiro eu vou mostrar um pouco do meu TCC, então, que é um olhar de pessoas demitidas, e aí o TCC foi em 2015, então foi focado no setor offshore, e numa época que o setor offshore estava em declínio, então foi a época da Lava Jato, uma época que realmente as demissões aconteciam muito, então eu entrei para o RH para fazer treinamento e desenvolvimento, que é minha grande paixão. E aí, vou treinar quem se a gente está demitindo pessoas, né? Então, foi daí que comecei a pesquisar e a olhar mais para a parte demissional e para as outras pessoas. E aí eu passo no segundo ponto para a minha dissertação, Não Mate o Mensageiro, e a gente olha para essa pessoa que é pouco olhada, que é quem anuncia a demissão, então, trouxe isso também de vivências. E, por fim, a gente abre aí para perguntas, reflexões e pontos, e aí já deixando bem nítido que minha dissertação foi em 2018, então estou um tempo afastado da academia. Então, o que eu vou trazer são recortes até 2018,
mas aqui abrindo para a gente conversar, trocar e fortalecer mais para continuar essa pesquisa, esse tema acontecendo e sendo mais vívido. E aí, por que falar de demissão, né? Acho que quando a gente não consigo escrever sobre coisas que não tenham me afetado de alguma forma. Então, como eu falei, fiz parte do Recursos Humanos e acho que a demissão veio para mim, bem como a Clarice falou, me senti muito nas palavras dela, de uma maneira muito dolorosa, porque o que eu esperava fazer não era aquilo na empresa, né? Então eu fui num contexto que era é isso, tem que demitir. E eu lembro que o primeiro dia que eu fiz a demissão, fui conversar com o meu gestor, também era auxiliar, analista, enfim, estava naquele espaço ali de não gerência. Fui conversar com o meu gestor e ele falou: "Não, mas isso é falta de prática. O que que você está sentindo? Toda essa dor que você está sentindo a demitir é falta de prática. Então, toma aqui, mas não sei quantas pessoas você demitir amanhã. Você vai ganhar prática e vai fazer". E era uma coisa que às vezes as pessoas, eu já sabia quem ia ser demitido, as pessoas me encontravam e falavam assim: "Não, porque eu estou pensando em fazer X coisa na minha vida". Eu ficava: "Ai, pelo amor de Deus, fulano, não faz. Porque você vai ser demitida semana que vem". Então eu ficava num lugar muito ruim. E eu lembro que você entra num espaço de poder na demissão, porque eu acolhia também os gerentes que estavam demitidos, então estava nesse lugar de ser o RH junto à gerência. E aí o gerente dizia: "É muito legal, né, a gente está tipo aquele pânico que a gente vai passando no corredor, as pessoas têm medo da gente". Fala: "Gente, eu ainda não cheguei nesse lugar, não sei dizer do que de mecanismo de defesa que essa pessoa utilizou". Então eu comecei a escrever a partir da dor, e foi a dor que me movimentou no TCC e no mestrado, que eu precisava pôr em palavras o que estava sendo, para mim, o processo de demissão. E aí surgiu o meu TCC, que o título dele é uma frase de uma das pessoas entrevistadas, estão cortando os gastos, é isso aí. E essa matéria é uma parte que eu coloco no meu TCC também. Na época da demissão, a BCM Engenharia botou a lista de 776 pessoas no jornal, dizendo: "Olha, vocês estão demitidos, venham buscar sua carteira de trabalho", e era isso. Então foi anunciado dessa maneira as demissões. Então, pensando aí no lugar, quando você tem que fazer uma demissão de larga escala, como aquela pessoa se torna um número e não mais uma pessoa que construiu, que fez coisas na empresa para com você, construiu junto àquele lugar, né. Então, os passos da minha pesquisa do TCC foram referencial bibliográfico, olhei muito para a parte de sentido e significado de trabalho. A minha base principal foi a psicodinâmica do trabalho, então, tanto do TCC quanto do mestrado. Então, usei muito Dejur, muito Ana Magnólia Mendes, e aí centralidade, desemprego, parte de clínica do trabalho e de processos demissionais foram as principais partes de referência bibliográfica. Eu fiz uma pesquisa de campo no sindicato petroleiro, então, o sindicato foi super acolhedor. Eu ia para lá, ficava o dia inteiro lá e conversava com as pessoas que queriam conversar comigo. Então, como estava acontecendo muitas homologações na época, eu ia para o sindicato e conversava com as pessoas que estavam em processo de homologação, estavam naquele estágio de demissão. Então, eu transcrevi a entrevista das pessoas, foram gravadas, utilizei para posterior análise, vou mostrar como é que eu dividi os eixos temáticos da pesquisa, e eu fiz também uma modificação do nome das pessoas. E aí, como no meu trabalho eu utilizava muito, no TCC, o lugar do trabalho como lugar também meio religioso, meio que fazia parte dessa construção da pessoa, os nomes das pessoas, feitos aí no final da elaboração, o nome que eu escolhi para cada uma das pessoas foi vinculado a isso, e eu já mostro um pouco. Então, fiz uma abordagem qualitativa, apoiada na fala de cada uma das pessoas, de novo o Sindipetro aí aparecendo, entrevista semi-estruturada, usando modificação e cuidados éticos, e aí eu fui usando nomes hebraicos, nomes bíblicos para cada uma das pessoas entrevistadas. Então, Azarias era uma pessoa que trazia muito a gratidão pelo emprego, a gratidão daquele lugar e a gratidão que não permitia nem ele ver o processo sendo sofrido ali, né, então botava como aquele que o Senhor ajudou. Shani trazia muito, a idade dele como um fator que fez ele estar na reta da demissão, então a fala dele vinha contida nisso, sobre a idade, sobre o tempo de experiência, e aí ele dizia muito da construção dele, mas era tudo muito vinculado com a idade sendo o fator alvo da demissão.
Manassés, aquele que a entrega ao esquecimento ou a entrega ao perdão, é um dos que tinha um processo de construção do trabalho mais doloso, tinha começado a trabalhar muito cedo, mas que tinha uma relação com o trabalho muito de gratidão pelo que tinha recebido. Então, o primeiro trabalho foi cortando cana dele, então ser um técnico offshore era tipo um lugar completamente grandioso. E aí, tantas as partes que recebia, até mesmo de não qualidade de vida, por ele não eram vistos, porque o trabalho sempre não teve uma qualidade de vida, né? Então, Manassés tinha essa fala. Judas, que é o apóstolo da traição, foi a pessoa que era vinculada ao sindicato. Então, na verdade, ele estava no processo de demissão, que a empresa tinha que pagar uma multa para demiti-lo porque ele era sindicalizado. E ele era uma grande pessoa que via contra a empresa, ficava em todos os processos de homologação, ele estava ali presente, dizendo, não, você tem que exigir isso, você tem que fazer aquilo. Então, ele veio muito no lugar de sindicalizado, de trazendo esse olhar bem autônomo, tanto para exigir os direitos, como para olhar para tudo aquilo que estava sendo vivido. A partir da pesquisa, que foi semi-estruturada, então tinha algumas perguntas objetivos do que eu queria abordar, mas não perguntas norteadoras, eu dividi pela fala 5 eixos temáticos, então eu utilizei a análise do núcleo de sentido da Magnolia, da Ana Magnólia Mendes, e aí foi inserção no mercado de trabalho, organização do trabalho, qual o sentido e significado do trabalho para cada pessoa, como é que foi o processo demissional e qual estava sendo a estratégia de enfrentamento e defesa para aquele processo que as pessoas estavam vivenciando. E aí, cada eixo eu trouxe alguns recortes, eu posso compartilhar depois meu TCC com vocês. Então, aí vem o Manassés trazendo a inserção dele no mercado de trabalho como uma coisa cortando cana, começando com 7 anos de idade, cortando cana, tendo muitos lugares, então trabalhou em diversas funções, e aí chegando embarcado na última empresa. Então, todas as pessoas, um fator assim que aconteceu é que todas as pessoas trabalhavam na mesma empresa. Então, não foi por escolha, não foi um recorte que eu fiz, mas acabou acontecendo das 4 pessoas entrevistadas serem da mesma empresa. Organização do trabalho, então uma fala também do Manassés, que é um diferencial, e aí eu não sei o quanto vocês têm contexto de mercado offshore, mas acabava que as pessoas não eram primerizadas, que eles chamavam, não eram as pessoas primeiras contratadas, eles eram até quarteirizados, não era nenhuma terceirização. A Petrobras contratava uma empresa que contratava outra, e aí eles não conheciam as pessoas que trabalhavam com eles. Tanto é que nenhum desses 4 se conheciam e trabalhavam na mesma empresa. Então, pensando em organização de trabalho, um fator que foi um braço a mais dessa pesquisa foi que, normalmente, na psicodinâmica de trabalho é falado muito de cooperação. E aí o que a gente notou era uma cooperação líquida, só existia enquanto a tarefa estava acontecendo. Então, assim, vou subir uma parte super desafiadora, com muitas partes de um trabalho que traz perigo. Então, assim, tem periculosidade, então eles têm que ser colaborativos na tarefa que vão fazer. Mas não era uma coisa que eles construíam ao longo do período, eles faziam ali, cooperavam, acabavam. Então, chamei isso daí de cooperação líquida, como se fosse uma parte aí, usando Bauman, me apropriei um pouco de Bauman, para falar do que era feito de construção. Então, ele disse, Manassés, que não ficava com laço nenhum, assim. Então, o corte, o vínculo, ele não sentiu que perdeu, porque ele não tinha um vínculo com as pessoas, ele sempre estava embarcado, conhecia outras pessoas, a cada embarque era outra pessoa. Aí o Judas traz esse ponto, né, da diferença grande que se percebia de escala de uma pessoa primeirizada para uma terceirizada, quem dirá para uma quarteirizada, que eram parte de trabalho. Então, banco de horas, tudo isso era algo que deveria se haver até uma parte de exigência deles na homologação para acontecer. Então, o trabalho deles tinha um tempo de folga, que às vezes não acontecia, tinha um tempo de embarque, que às vezes não acontecia. Então, a organização do trabalho acaba sendo diferente, dependendo da contrato que você estava. Em significado e sentido, trouxe uma fala do Isarias, que trazia muito o significado de sustento. Então, dizia dos filhos, da esposa, que dependiam dele. Então, o trabalho vinha nesse lugar de sustento. Também trazer essa parte da obrigação, do dever, de estar ali, de marcar pontos, de ter uma escala. E aí, o não ter que bater crachá, o não ter uma organização do dia dele, estava se tornando, naquele período de demissão, estranho. Choni demonstrou que o trabalho é aquilo que você faz, é aquilo que o outro diz para você que é.
Então, ele vinha muito com o reconhecimento que as pessoas o tinham dele. Então, era um lugar que, meu trabalho é isso, se outra pessoa reconhecer o que eu faço, então era um quê até de pouca autonomia de reconhecimento de si próprio, né? Ele trazia muito uma parte do valor do outro. E aí, no processo demissional, trouxe um recorte, que é o recorte que está no título da minha parte, que eles estão cortando gastos, é isso aí, que foi a fala do Manassés, que tem aí descrito, mas trazendo que ele chegou na empresa, depois de embarcado, foi logar no sistema, não conseguiu logar, começou a dar erro, começou a dar erro, começou a dar erro, e aí ele soltou uma piada para a galera, né? Piada naquele momento, falou, pô, devo estar desligado, né? Devo estar demitido. Aí, vai que eles mandaram embora e eu não sei. Deu um tempo, as pessoas chamaram ele de fato tinha sido mandado embora e cortaram os acessos do Manassés antes mesmo de terem comunicado a ele. Então, ele trouxe isso dizendo quanto que foi um processo não estruturado, né? E aí o Cheni trouxe que ele foi demitido numa época que ele recebeu mais elogio. Então, eles tinham um canal de elogios, ele estava super elogiado, sendo muito bem reconhecido, dando muito valor para o trabalho, que o valor dele era o reconhecimento das outras pessoas. E aí ele foi demitido e ele disse, hoje está muito simples demitir alguém, né? Você diz que é redução de custo, e é isso, não tem o que falar, não tem o que você questionar. E aí, por fim, pensando em estratégia de enfrentamento e defesa, eles usaram muito de racionalização, por parte de racionalizar o que estava acontecendo, o sofrimento. Então, Cheni ficava organizando a rotina como se tivesse horário certinho de trabalho, então ele tinha horário, X horário vou procurar emprego, X horário vou caminhar. Então, ele organizou uma rotina completamente datada de horário. Então, confiança trazia muito uma esperança de sair de onde ele estava. Manassés trazia como olhar racionalizador, mas até positivo, dizendo que ele estava trabalhando há muito tempo sem folga. Então, assim, embarcava, ficava quase um mês sem ver a família, sem ver a esposa, e aí sem folga, sem ganhar por isso, ele só foi ganhar os adicionais na homologação. Então, trouxe até um olhar até positivo desse descanso, desse tempo, trazendo. Então, se ficasse mais 10 anos, ia ter que esperar mais 10 anos para poder juntar mais dias para ter folga, dias para ter um tempo de qualidade. E aí as considerações finais do TCC que eu trouxe, então, tudo foi trazendo muita centralidade do trabalho, mesmo quando tinha o Cheni, por exemplo, que trazia o reconhecimento do outro, mas é uma centralidade do trabalho também na outra pessoa. Entre os agravantes do sofrimento, tem muita precarização das empresas offshore, evidenciada pela disponibilidade permanente, pelas escalas, pela parte sacrificante, até pela parte de não construir uma relação com as pessoas do trabalho, né? A qualidade de vínculo, a fragilidade do coletivo de trabalho, e essa fragilidade do coletivo, inclusive, é interessante para a empresa. Então, se eu não tenho com quem conversar como é que está sendo sofrido, vai ser difícil a gente se construir enquanto grupo para exigir coisas para a empresa, né? Exigir escalas mais justas. Frente ao trabalho real, observou o que eu falei aí da construção da cooperação líquida, que vai durar somente enquanto as pessoas partilham a mesma atividade no ambiente comum laboral, e o uso da racionalização para enfrentar o sofrimento. Então, esse é algum recorte do meu TCC, e o meu TCC terminou com a pergunta de um olhar para a investigação do processo demissional. E aí eu trouxe, é possível, na verdade, o final que eu trouxe é justamente o nome do nosso momento de hoje, né? Se era possível humanizar o processo demissional, e para isso eu olhei para as pessoas demissoras, então, na parte da minha dissertação. E aí o Não Mate Mensageiro veio nesse lugar de muitas lacunas que o projeto primeiro trouxe, que foi o TCC. Mas aí eu já dou um spoiler que as lacunas não foram preenchidas, tem mais lacunas ainda. Então tem muita coisa ainda para a gente pesquisar, para a gente pensar, para a gente conversar. E aí a minha introdução principal foi pesquisar aquilo que não era pesquisado. Primeiro, quando eu fui fazer minha construção para tentar o mestrado, eu comecei a ver que a gente não tinha muito referencial bibliográfico sobre demissor, sobre a pessoa demissora, sobre a RH que demite. Então, me guiei por isso, né? Vou estudar principalmente aquilo que a gente não quer ver. Por que a gente não está vendo? Como é que a gente está sendo feito? E aí, vocês vão ver muito nosso Chico Buarque aqui, ele listou o nome das pessoas, então já explico mais à frente por quê. Então, o quê? Por que eu fui para
para essa parte. Então, meu objetivo geral era compreender os aspectos subjetivos e psicodinâmicos das vivências profissionais de quem tem atribuições do processo demissional. Então, quais são as repercussões afetivas do processo demissional na vida da pessoa que demite? Por que que eu fui direto para esse tema? Então, como eu falei, eu fiz uma análise e aí Plimpona e Stonelli foram os principais norteadores, assim, são pesquisas muito boas sobre o processo demissional, mas quando a gente vê, eu encontrei de 83 a 2004 2 artigos, de 2000 a 2015 apenas 5 publicações sobre o processo demissional deste lugar de quem demite, de 2004 a 2018 apenas 5 publicações do tema. Então, se a gente for pensar de 83 até 2018, a gente tinha 12 publicações. Então, isso é bastante raro, né? Bastante um solo aí que a gente ainda não adentrou tanto. E aí, como que eu fui fazendo essa pesquisa? Eu usei novamente a psicodinâmica Vem, Me Atravessa e processo demissional. Selecionei para as entrevistas somente profissionais responsáveis pela demissão. Metodologia, eu usei análise de conteúdo e transcrição das entrevistas. E aí, no meu referencial bibliográfico, eu fiz a metodologia qualitativa, então, pré-análise, descrição analítica, tratamento dos dados, e eu setei um perfil para a pessoa entrevistada que eu buscava. Então, ter vínculo empregatício que está acontecendo no período, ser gestor profissional de RH que desempenha a função de demissão, ter no mínimo 2 anos de experiência na função de RH demissor, né? Então, de estar demitindo, enfim, não simplesmente eu acabei abrangendo mais não só de RH, mas de pessoa demissora. Listei, fiz uma parte de entrevista olhando para condução, vivências subjetivas da pessoa demissora, estratégia de enfrentamento e a parte de informação da pessoa entrevistada. Então, olhei a partir disso e fui trazendo as frases. E as entrevistas foram feitas com 5 pessoas. E aí uma parte que trouxe o nome, que trouxe muito a divisão dos capítulos do meu TCC, foi uma fala de uma das entrevistadas, foi a Angélica, que foi dizendo que o mundo organizacional corporativo ele tem isso muito, ele te atropela muito. Então, assim, é uma roda viva. E a partir de sair dessa entrevista pensando muito, nossa, roda moinho, roda gigante. E todas as letras, as pessoas estão vinculadas a músicas. Então, Angélica quem é essa mulher que canta sempre esse lamento? E aí é uma mulher que tinha 47 anos na época, formada em psicologia, pós-graduada em gestão de RH e gestão de pessoas, era coordenadora. Beatriz, para sempre e sempre por um triz. Diz quanto desastres tem na minha mão. Tinha 37 anos na época, psicóloga também, pós-graduada em gestão de pessoas e psicanálise, era gerente, trabalhava também no RH. Carolina, seu pranto não vai nos ajudar. Formada em administração, 39 anos, também com RH. Getúlio foi o chefe mais amado da nação, a nós ele entregou seu coração. Ele tinha 28 anos, era um dos mais jovens do entrevistado, trabalhava com RH e já era gerente, né? E aí a formação dele era em TI. Rosa, e o meu projeto de vida, tinha 38 anos de idade, psicologia com especialização em TCC, coordenadora. Então, todos eram, no mínimo, em cargos de coordenação. E aí, começando por como que foi o processo até se tornar demissor. Então, a Angélica trouxe, então, cada vez mais apaixonada pelo RH, e aí ela foi nessa paixão e foi trazendo que o RH a acolheu. Beatriz trouxe que o pior do processo demissional é o processo famoso, que vão mais de 100 pessoas para o auditório, o diretor fala, infelizmente, para todas as pessoas que estão sendo demitidas, por favor, comparecer ao RH, e assim é o processo. Então, trouxe que esses de larga escala eram piores. Carolina, para aprender mesmo, ela fez administração, gostou de lidar com pessoas, conhecer, ajudar, e aí, no Recursos Humanos, ela viu que também ajudava as pessoas e entrou para esse lugar. A Rosa era muito semiótica, assim, do trabalho, ela não precisava fazer esforço, ela já era aquilo, ela já estava ali, então ela se misturava bastante com a parte do trabalho. Getúlio dizia que era mais difícil para ele, porque estava meio, queria sair, nossa, mas tão novo, mas o cara não poderia continuar aqui, uma empresa multinacional, então acho que é sempre mais difícil para outra pessoa do que para ele. E aí, como é que é a condução a partir de cada pessoa? A Angélica traz que não é hora de dar feedback, porque o feedback já foi dado ao longo de muitos períodos, então é hora de você pontuar o motivo do desligamento ou não e finalizar. Se a pessoa não quiser assinar
e aí dizendo muito dos processos de assinatura do processo demissional. Aí vem todas as questões trabalhistas por trás. Beatriz, quando vem minha pessoa, sempre é um fator que não vai ser fácil. Quero ouvir dela também, mas vou demitir. E aí terminava isso trazendo que não tinha muita escapatória. Faço o que eu digo para justificar, né? Porque não tem muito o que dizer. Você chega assim, a pessoa já praticamente já sabe o que vai acontecer. Eu aperto a mão no Seja Bem-vindo e dou tchauzinho. A Rosa trabalhava em todo, desde o início da contratação até o final da pessoa ali, então trabalhava no RH não específico. Getúlio, a gente tenta mais um bate-papo, só que existe até um limite, o limite de você, e eu tento sempre fazer essa parte de jogar limpo. Quando tem as vivências subjetivas da pessoa demissora, a Angélica trouxe que é um momento de nervosismo, porque você não sabe o que vai vir, a pessoa pode chorar, a pessoa pode sorrir, a pessoa pode até te agredir. A Beatriz trouxe que é um dia pesado, é um dia que você se prepara para aquele dia, um dia que você sabe que não vai ser um dia normal, mas que vê como um processo como qualquer outro para um analista de RH. Carolina disse que com mais experiência a gente vai tendo mais tato para lidar, a gente vai tendo mais sensibilidade, que talvez, não, aliás, mais sensibilidade de enxergar o outro. Rosa traz mais... não vem com essa de não é sua responsabilidade, quem está dizendo que a pessoa não está dando resultado é você, então você tem que desligar. Então ela trazia muita outra pessoa, a gerente que vinha com ela, olha, Rosa, tem que desligar a pessoa aqui, ela trazia muito para junto dela, porque se a outra pessoa trouxe para ela, tinha que estar junto do processo. O Getúlio tinha um olhar mais otimista, dizendo que é uma janela, que ela vai ter outra oportunidade, parecendo muito com o que a gente viu do vídeo aí do Amor Sem Escalas, um aprendizado, fechou um ciclo para começar outro. Então machuca, mas infelizmente ou felizmente a vida tem que seguir. E aí o prazer e o sofrimento. Então tem que tomar parte da empresa, aí depois assim você vai ficando mais fria para o processo em determinadas situações. Foi o que aconteceu. Hoje consigo fazer mais ligamentos com mais objetividade, segurança, sendo mais imparcial. E aí a Beatriz, no meu trabalho eu sou chamada de a rainha da demissão. As pessoas me olham já com essa característica. Carolina, aí chega a hora e todo mundo corre, né, dizendo que ela tinha que assumir esse lugar porque as pessoas não vinham auxiliar no processo. Rosa dizia que tem coisa que a gente vai falando, mas se a pessoa não vai percebendo, fica difícil esse momento. Na minha gestão, eu tenho clareza que eu deixo as coisas bem claras. Estão dizendo que o processo de demissão tem que ficar nítido para a pessoa que está sendo demitida. Getúlio, vida que segue, não tem um sentimento que fica triste, às vezes pensa em casa, mas, pô, tive que mandar fulano embora, e fica triste, gostava dela, mas não muito, a vida segue. Então, ele tinha muito essa dualidade, fico triste, não fico, em um lugar, assim, meio dual. Estratégia de enfrentamento e defesa, a Angélica trouxe isso da roda da vida, que ela entra, que tem que se tornar imparcial diante daquilo, senão a gente não consegue trabalhar. Beatriz dizendo que o desligamento é uma abertura para que a pessoa possa se desenvolver ainda mais e não ver como lado negativo. Carolina, porque a gente se desgasta muito, porque se a gente ia para a gente ia levar tudo, ia se desgastar muito mais. O gestor me desligou, a empresa me desligou, mas não foi a Icatuia, que é a empresa que a Rosa trabalhava, que te desligou. Não foi o gestor que desligou, você se desligou automaticamente nesse processo. Getúlio dizia que fechou um ciclo para começar outro, então machuca, mas infelizmente a vida tem que seguir. E aí, o que é demissão? A Angélica dizia que é tirar a pessoa da capacidade produtiva, é impossibilitar que a pessoa exerça a sua capacidade produtiva. Dá possibilidade de desenvolvimento para aquela pessoa que acredita muito nisso. Demitir faz parte da vida corporativa. Houve um processo de ligamento de ambas as partes, não só da empresa, mas também do funcionário. Então, dizia muito que o funcionário não está chegando do que a empresa precisava, tinha também esse lugar, essa responsabilidade. Um ciclo que se fecha para começar outro. E aí, para encerrar, eu fechei minha dissertação muito trazendo esse olhar de que até que os leões tenham suas próprias historiadores, as histórias de caçada continuarão glorificando o caçador. Então, eu falei do RH e trouxe muito até para falas que pareciam mais agressivas de alguém do RH. Eu me baseei muito na banalização do mal da Hannah Arendt, trazendo que às vezes a gente se aliena para conseguir dar conta dos trabalhos que a gente faz. E percebi muito isso na fala das pessoas, nas falas de às vezes, eu tenho que seguir, senão eu não aguento o processo. Tenho que seguir, porque senão a roda passa pela gente. Então, isso foi um pouco do que pesquisei, e aí abri para a gente poder discutir.
Obrigada, Ana. Acho que muito, muito bons trabalhos e acho que já tem aí, não sei, tem algumas perguntas, comentários, já tem gente que levantou a mão, então não sei por onde começamos, mas acho que vamos dar as mãozinhas primeiro, então, lugar para as mãozinhas, então. Agradeço muito, acho que foi muito rica a tua fala e, né, de aí também de dois lindos trabalhos, dois trabalhos muito importantes. Passar a palavra, então, para a Sandra. Ana, adorei teu trabalho, inspirador para mim, né? Até pelo teu viés de psicologia, então achei super interessante. Eu tô buscando inspiração aí para o meu, né? Que tô pensando muito nessa questão do desligamento humanizado, se isso é de fato pode ser uma realidade ou é uma utopia, né? Que eu acho que essa é a minha questão. Mas tu trouxe muitas referências por parte do RH, né? Do gestor de RH. Em que momento isso foi assim, lá na tua segmentação, já no início, tu chegou a essa conclusão que tu ia dar foco no papel do RH, pela tua própria experiência, ou por que e não olhou pelo viés do gestor também, né? Porque na realidade tu traz vários elementos aí de sofrimento do profissional de RH e eu compactuo com muitos das tuas falas aí, né? Mas me parece, né, fora o case da Clarice, que é bem impactante, né, que já, pelo menos em empresas um pouco mais estruturadas, organizações um pouco mais estruturadas, o papel do RH já não é mais de linha de frente de condução de processo de desligamento. E pelo menos isso é uma das práticas, né, das políticas que vêm sendo fortemente trabalhadas no mercado. É justamente o processo de desenvolvimento da liderança para que ela consiga, né, ser mais assertiva e mais humanizada nesse momento. Eu queria entender um pouco como é que foi assim essa tua delimitação aí do público. Eu delimitei, acho que o RH muito por tentar falar um pouco da Ana do RH, então acho que era muito pensando no próprio mensageiro. Tô completamente honesta, foi difícil conseguir pessoas para falar sobre. Então, assim, eu entrei em contato com muitas pessoas que eu conhecia, botei em grupos, enfim, de empresas, fui pesquisando, mas poucas pessoas se sentiam confortáveis para falar como que era o processo demissional. Então, acho que o número que eu consegui foi esse, assim, eu nem cortei pessoa nenhuma que eu entrevistei. E aí, acho que tinha um viés meu de querer falar sobre o RH, mas acho que sim, tem uma parte acima, como você falou, que também traz sofrimento, mas que também deve sofrer, que a gente sempre vai olhar para esse lugar ideal. Mas eu fui por uma perspectiva minha e também por uma falta de mais pessoas na entrevista. Acho que eu tinha uma expectativa maior, de ter um número maior de pessoas, porque o meu processo de TCC já foi com um número pequeno e também tive dificuldade das pessoas quererem falar sobre demissão. E aí eu tinha expectativa que na dissertação tivesse mais aceite, mas não tive. Então, os que eu tive foram Surpresa com essas essa pessoas. informação. Tô bem surpresa, assim, surpresa e preocupada agora com a tua fala, né? E um outro ponto, só complementando, né, uma preocupação que eu tenho é em relação ao referencial teórico, né? Eu vi que tu trouxe vários elementos da psicologia, mas quando eu olho assim na parte mais de gestão, é mais restrito ainda, né? E isso é um ponto e a Clarissa no começo falou um pouco da desligamento humanizado. Eu não estou encontrando muito referencial do desligamento humanizado. Estou buscando outros pontos, né, de convergência, mas estou conseguindo. Tá um pouco difícil de fazer a conexão, né? Então, eu depois até, Clarissa, gostaria de te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Mas muito bom. Parabéns. Vou pegar esse rapidinho, Sandra, para te responder. Acho que dificilmente tu vai encontrar uma teoria sobre desligamento, né? E principalmente de desligamento humanizado, a gente não vai encontrar. Eu acho que um paralelo que a gente tem que discutir
Aqui, quando se fala em desligamento, a gente tem um campo em construção teórico ainda. Eu ouso falar, assim, pelo próprio resultado que a Ana nos traz aqui de 12 publicações, no período bem grande de abrangência que ela pesquisou. Então, eu acho que tem uma construção. Para eu construir esse campo de desligamento, eu tenho que olhar para o campo de construção da vinculação dentro das organizações para poder fazer paralelos. Né? Como eu engajo, como eu comprometo, como eu vinculo dentro das organizações e como se estabelece esse contrato psicológico e normativo com a organização e daí construir a quebra, a ruptura. Quando a gente fala em quebra, ruptura, eu acho um pouco complicado, porque aí a gente está falando dos desligamentos de uma hora para outra, ou quando a empresa entrou em crise, porque é fácil, já que me aconteceu, eu não trouxe aqui, mas eu já tive que desligar profissionais que roubaram da empresa. A caixa operadora que roubou, aí é um desligamento menos sofrido no sentido do momento do desligar, porque tu tem uma justificativa concreta, palpável, no sentido, olha, tu fez um ato ilícito e eu não consigo te deixar permanecer aqui. Pensando nas questões de relação de trabalho. Por que essa pessoa roubou? O que levou ela a usar dessas questões? É um outro ponto que a gente pode discutir. Eu não encontrei na minha vida profissional algum empreendedor ou empreendedora que tenha dito, não, roubou de mim, mas fica aqui trabalhando na minha empresa que eu vou dar uma segunda chance. Então, tem essa questão. Mas o ato do desligamento foi mais fácil de fazer, porque tu tinha uma questão pontual e objetiva, E uma coisa é fazer essa ruptura. Outra coisa é quando eu construo uma cultura de sinalização de que o seu desempenho não está legal, ou que critérios eu vou elaborar quando eu tiver uma crise financeira e vai precisar desligar alguém. Então, eu acho, Sandra, que a gente está percebendo a necessidade da construção de uma teoria e aí vai precisar fazer esse comparativo, como eu construo um vínculo e como eu desvinculo de uma forma saudável. Talvez o mais saudável possível, o mais humanizado possível, o menos traumático possível. Porque uma coisa que na fala da Ana me chamou muito é a questão da racionalização do sofrimento, o desconforto em falar sobre o desligamento. Notem que eu falei aqui com muitos detalhes para não caracterizar empresa nenhuma, para não caracterizar nenhuma situação, nem pessoas e tudo mais, porque é algo delicado, Então, eu acho que a gente não tem um campo teórico construído, eu acho que a gente tem a necessidade de uma construção aí. Não sei se te ajudo ou conseguir dar um apoio aí na reflexão. Eu acho que pensei em fazer um paralelo, gente, trazer uma pergunta do chat, depois abrir para o próximo, pode ser? Aí a gente tenta dialogar com os dois aqui meios, quem levanta a mãozinha e do chat. Então, vou comentar algumas coisas aqui do chat também. Então, a Andrea, ou Andrea, não sei, ela disse que incluiria aqui um terceiro olhar também dentro desse tema que a gente está falando, para cuidarmos, que é o olhar para os colegas da pessoa demitida que ficam na empresa. Então, essa preocupação também, porque acaba, impactando muito, nas pessoas, nos colegas, às vezes até no próprio gestor também, porque o gestor às vezes também está recebendo ordens, gente que ele tem que executar, então também é uma coisa da gente pensar, como se trabalhar essa questão. Não sei, Ana, Clarissa, se querem fazer algum comentário dessa questão. Acho que não é uma pergunta, é mais um comentário também. Eu penso que... Eu até vou botar uma palestra que teve do People Summit, semana passada, que falou sobre demissão responsável, e aí trouxe que a demissão tem estado mais em voga atualmente, principalmente porque as empresas têm trabalhado em uma parte de marketing para RH, de como que a gente mantém a pessoa querendo fazer parte dessa empresa, como que a gente tem os kits de onboard que faz a pessoa querer estar. Então, acho que esse tema é super importante, principalmente de maneira atual, porque isso fará parte também de uma empresa que vai manter os funcionários motivados para estarem ali. Então, falar sobre isso, pesquisar sobre isso, pensando até no mundo real, assim, do trabalho, para além do acadêmico, acho que tem bastante lugar para pensar sobre. Mas
não dei conta nem de olhar isso nos 2 trabalhos que eu fiz, mas acredito que haja bastante campo para conversa. Obrigada, Ana. Clarissa, desculpa, Clarissa. Não, só para seguir, assim, da experiência que eu tive, o que eu percebia é que o mal-estar de quem ficava, e eu acho que é um ponto importante, porque às vezes saem pessoas importantes de uma equipe ou de uma organização, e o mal-estar fica muitas vezes pela falta de clareza dos critérios. Por que a pessoa A saiu e não a pessoa B? Ou por que esse grupo foi mexido e não o setor XYZ? Cara, eu acho que a falta de transparência nas decisões é o que traz mais angústia para quem fica. Bom, se saiu e saiu sem esses critérios, eu posso ser o próximo, né? E aí eu tenho que desempenhar mais e sem saber em que campo eu estou mexendo e estou pisando, né? Daqui a pouco eu estou me sentindo pisando numa areia movediça dentro da minha organização e aí quebra a questão de engajamento, de contrato psicológico com a organização. Eu acho que isso é um ponto que tem que olhar, assim. Eu acho que um dos pontos que a gente pode pensar, eu não ouso responder, mas eu penso que uma trilha possível para um desligamento responsável, humanizado, é transparência de critérios para quem sai e para quem fica. Então, isso é um ponto. As organizações podem passar por crises financeiras e aí precisar cortar. Assim como corta em recursos, em matérias-primas, em etc., pode cortar também nos seus profissionais. Mas eu acho que qual é o critério do corte? O que eu vivenciei muito foi critérios de relacionamento, critérios políticos. Saía quem tinha menos know-how político, quem tinha menos bagagem política, quem menos acessava as pessoas que tomavam decisão, quem tinha, digamos assim, menos padrinhos políticos, digamos assim, tá? E isso gera um ambiente muito complicado e inseguro. Eu acho que aí quebra, acho que esse desligamento aí quebra com quem fica e o comprometimento de quem fica também, e a sensação de relação de quem fica também com a organização. Aí a empresa tem que partir para um marketing interno para vender uma imagem para quem já está lá, entende? Eu acho que isso é um pouco que a gente também precisa ponderar. Eu acho que a política de demissão, ela precisa... Eu brinco, assim, é num relacionamento entre duas pessoas, né? Nem casamento é para sempre. Mas se termina, que fique claro para os dois por que terminou e como é que foi, que não seja uma coisa traumática, mas que fique claro, para dali em diante construir. Então, eu acho que tem que passar por uma premissa de transparência dentro das organizações também. Obrigada, Clarissa. Eu vou seguir a ordem, então, das mãos levantadas. O Silvio, então, é o próximo aqui. Eu sempre acabo puxando, né, para a minha realidade. Um viés que eu vejo, assim, do desligamento responsável é a questão do online, né? E dessas demissões em massa que a gente viu das Big Techs. Como é que tu torna humanizado uma demissão online, né? Tu vai mandar um e-mail, tu vai chamar a pessoa, tu vai abrir a câmera, tu não vai. É bem complexo, ainda mais quando se demite, assim, várias pessoas da empresa. Aconteceu aí. Eu vi na minha empresa, em fevereiro, uma demissão em massa, que acabou sendo, assim, demitiram 6.000 pessoas, só que eu vi várias postagens no LinkedIn agradecendo o período que as pessoas tiveram na empresa, aprendizado, anos que tiveram. Claro, ninguém agradece ser demitido, mas acredito que a comunicação foi clara e direta, é um momento de mercado, é um momento que nenhuma empresa quer desligar 6.000 pessoas. Mas eu vi, assim, um pouco de acolhimento nas postagens, que as pessoas disseram, encerrou o ciclo, mas eu aprendi, Então, acredito que tenha esse viés, assim, né, de como é que tu faz demissão online e até mesmo quando acontece. Mas uma das coisas que eu vi ano passado, e até na pandemia, quando começaram essas demissões, é o que vira a loucura do LinkedIn. Porque daí, com a falta de profissional de tecnologia, demitem 6.000 pessoas. Os outros começam que nem sanguessuga, assim. Sintam-se acolhidos, aqui tem lista, a gente vai empregar, vem para cá, vem... E, sabe, tipo, tu tá sofrendo o teu luto ali. Tu acabou de perder teu emprego, sabe-se lá quanto tempo, de várias pessoas que acabaram fazendo uma movimentação de 15 anos de uma multinacional, foi para outra,
foi desligado em 3 meses porque teve cortes. Então, a pessoa, ela tá ali e vem aquela enxurrada de recrutamento, assim, não, se senta acolhida, aqui tu vai vir. Então, isso não, a meu ver, né, se eu tivesse passado por isso, não é humano tu chegar ali e aproveitar do sofrimento da pessoa naquela semana para tirar vantagem, para contratar, para fazer lista, para... Ok, essa pessoa precisa daquele acolhimento. Mas eu vi várias empresas, SAP, Dell, quando aconteceu esses desligamentos em massa, o RH, os profissionais, não foi nem a empresa, fazendo esses acolhimentos, assim, de tipo, como é que a gente pode te ajudar a se recolocar, né, fazendo um acompanhamento psicológico com as pessoas fora da empresa, né, tu não precisa esperar que venha da diretoria isso, mas já que veio a ordem de demitir essas pessoas, como é que eu, como ser humano e como colega de trabalho até hoje, posso te ajudar a partir daqui? Então, mas essas coisas, assim, que eu fico no pensamento de será que é legal quando a gente fala de terminar um relacionamento por mensagem? Será que seria legal ser desligado online? Mas também, como é que tu faz quando a pessoa nunca foi para o escritório? Ô, Luiz, vou pegar um gancho no que você falou, porque eu trabalho remoto, né? A minha empresa é um trabalho distribuído, eu trabalho remoto. Então, aqui é minha casa, minhas plantas. E aí, as nossas comunicações são por plataformas, é pelo Zoom. E tem muitas... Eu conheço parte das pessoas, porque já viajei para lugares para trabalhar junto, enfim. E a gente teve um layoff ano passado, e aconteceu pelo Zoom, até porque as pessoas não conseguiam fazer por ele, né? Acredito que vou puxar um pouco da fala da Clarice, que é deixar sempre nítido as coisas como são. Então, deixar nítido para as pessoas que vão ficar, pensando em layoff, ter algum pacote de benefício quando isso acontece. Então, muitas empresas estão fazendo dessa maneira, dá para acompanhar pelo LinkedIn. Mas se a possibilidade, por exemplo, da empresa é um trabalho híbrido, que a pessoa pode não estar, ou remoto, que a pessoa pode nem estar próximo de onde vai acontecer da maneira que é. Aí talvez ligar a câmera, estar ali presente, perguntar. Acho que a demissão também tem que ter um tempo de acolhimento para a pessoa, um tempo maior para dúvida, ficou nítido, tem alguma coisa. E aí, como você falou, acho que isso funciona muito bem. Entender, você quer que a gente ajude a se recolocar? Você quer que a gente faça alguma coisa nesse sentido? E aí a empresa que eu trabalho optou por não fazer lista, somente se as pessoas quisessem algum apoio nesse sentido, né? Até para direcionar para outros lugares. Então, não tem uma receita certa para nada, nem para demissão. Acho que, assim, a gente pensar em demissão humanizada, também a gente pensar que a gente está fazendo um processo para pessoas. E aí é importante a gente entender e reconhecer quem é aquela pessoa que a gente demite. Para mim, não funcionaria uma demissão X, mas talvez para Clarissa funcione, ela entenda dessa maneira. Para não sei quem, prefiro uma demissão objetiva. Então, eu acho que aí tem um trabalho que chat GPT nenhum vai dar a resposta para a gente, que é o trabalho de você conhecer a pessoa que está ali. E aí conhecer, por isso é importante que uma liderança próxima também esteja no processo demissional. Acho que isso faz uma diferença para o processo humanizado. A liderança dizer, estar ali, não ser só uma mensageiro, como trouxe aí o RH, que às vezes demitiu uma pessoa que nem conhecia. Então, acho que tem algumas coisas para a gente refletir, pensar, porque eu sou muito fã do trabalho remoto, por exemplo, o trabalho remoto me permite que eu esteja aqui com vocês. Então, acho que dá para a gente pensar em formas humanizadas da gente pensar no processo. Ok. Voltando aos comentários aqui do chat, né? O Thales também colocou que ficou triste porque foi desligado hoje. A gente sente muito aqui, Thales, e a Patrícia colocou, se tu se sentir à vontade para falar também, né? O Tó está acompanhando aqui, a gente espera que tu, né, que tu consiga um conforto e estamos aí se tu precisar de alguma ajuda para conversar, tá, Thales? Qualquer coisa aí, tem os nossos contatos aí, tem bastante psicóloga aqui para te ouvir, tá? Então, isso é importante, às vezes, trocar umas ideias, né? Eu acho que uma coisa muito que tá mostrando aqui também, gente, né, ficou nas entrelinhas aqui, mas como tem vários psicólogos e eu sou uma, vou falar, que a gente entende, né, esse momento da demissão como um luto, né, que as pessoas têm que elaborar, porque eu estou fazendo um rompimento, que nem alguns aí deram exemplo, né? Às vezes a gente rompe relacionamentos e é um rompimento que eu tenho, um vínculo que eu tenho com o trabalho
Claro que vai depender muito de como que eu estabeleci esse vínculo, né? Como é que esse trabalho, eu acho que foi muito interessante que a Ana trouxe ali, se o trabalho é central, né? Se o trabalho, o que que ele representa na minha vida, como é que foi, né? O motivo, como é que foi esse desligamento, como é que tá o meu momento de vida. Mas eu acho que aí as pessoas precisam muitas vezes buscar um apoio, né? Então acho que é bem importante isso também, poder entender. E esse apoio às vezes é conversar com alguém, às vezes precisa de um tempo, né? Eu concordo com o Silvio ali, que ele colocou que às vezes a pessoa precisa de um tempo, né, para se reorganizar, para procurar outra alternativa. Isso a gente via muito fazendo seleção, durante muito tempo eu fiz seleção, que às vezes a pessoa vinha procurar um novo emprego sem ter feito o luto do trabalho anterior e ela não estava pronta para assumir um outro emprego. Então acho que isso é a mesma coisa que a gente, né, tá na fossa, levou um pé na bunda num relacionamento, vai lá e fica com alguém, mas assim a gente não tá pronta para assumir outra pessoa. Então também é a mesma coisa, né? Às vezes a gente precisa de um tempo para elaborar esse luto pela perda de um trabalho para poder estar pronto para assumir um outro desafio, né, gente? Então acho que isso é bem importante. Tempo de cada um aí. Patrícia, então, agora tua vez. Levantou a mão ali. Ah, sim. Não, a primeira coisa que eu quero compartilhar é que satisfação de te conhecer, Ana. Muito bom te ouvir. Ótima tua fala. Acho que a Janine e a Clarissa fizeram uma abertura super importante, né? A Clara trouxe exemplos aí bem reais e potentes, mas eu já as conhecia. Então, quero falar primeiro dessa satisfação de te conhecer e espero que tu volte outras vezes no nosso grupo aqui, né? São muitos os pontos que a gente vai pensando, mas talvez por eu estar ainda atravessada pela minha fala da tarde, assim, um dos elementos que eu acho que a gente pode pôr para discussão também tem a ver em como a gente fala sobre o desligamento, né, ao longo do processo. Né? Vou usar aquela máxima, assim, de que começa a se trabalhar a aposentadoria à medida que a gente inicia um primeiro emprego, né? E eu acho que esse elemento, ele pode ser bastante humanizador, né? Porque se a gente conseguir construir culturas de diálogo que levem as pessoas a refletir, né? Que a demissão, ela não é um carimbo de incompetência, ela não é um descarte. Se isso for trabalhado na cultura, se isso estiver presente no comportamento e nas falas, né, principalmente de lideranças, eu acho que isso pode ser bastante humanizador e pode mudar um pouco desse cenário, porque realmente tem algumas vezes, a Clara falou, o cara que está roubando é fácil de desligar, né? Eu fiquei lembrando de outros exemplos também. Mas tem vezes em que, bom, né? Às vezes até, né, se é demitido por excesso de competência. Não raras organizações optam por esses caminhos. Então, eu acho que falar sobre isso é um ponto importante. E até porque, né, eu acho que muitas das coisas que não são ditas no desligamento, mas são absorvidas por quem fica na empresa, entram para a cultura de uma forma atravessada, né, assim, por forma das histórias ou dos tabus lá, como a Rosa Fischer coloca, e vão gerando, né, um peso que é absolutamente desnecessário, né, se a gente conseguir trabalhar isso de outra forma. Então, conversar com quem fica, né, em movimentos de desligamento, eu acho que é tão importante quanto esse espaço de escuta, de conversa e de acolhida daqueles que saem, né? E outra coisa que eu fiquei pensando, e aí também, né, Sandra, olhando aí para o desafio do teu trabalho, é que eu acho que tem um ponto com muitas possibilidades para a gente seguir falando, que é o entendimento daquilo que a gente pode auxiliar através desses estudos, como o da Ana, enfim, né, fazendo com que os RHs, né, mas não só os RHs, vou falar de uma forma mais geral, a gestão estratégica das organizações, entendam o quanto que é preciso lapidar, construir, né, políticas de gestão de pessoas que tenham uma comunicabilidade, uma transparência, inclusive sobre esses temas. Né? Para que as pessoas compreendam qual é que vai ser o caminho, para que as pessoas entendam que isso também faz parte daquele cotidiano organizacional. Não, o fazer parte não significa que não tenha dor, não significa que não vá gerar danos e sofrimentos, mas é falar sobre isso. Enfim, é o que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, que me parece importante da gente colocar na pauta. E quero só rapidamente compartilhar uma vivência que eu tive
Bom, todo mundo deve lembrar do atentado das torres. Alguns talvez não tivessem nascido, mas já viram notícias, porque virou história, né, nos Estados Unidos. E na época eu trabalhava, eu prestava consultoria para uma empresa no Vale do Rio dos Sinos que trabalhava com exportação de calçados, né? E mais do que 80% do mercado daquela empresa estava nos Estados Unidos. Então, foi literalmente, os aviões caíram no dia 11, no dia 12, eles perderam muito contrato, muita coisa, e era uma empresa grande, que estava tudo muito bem, obrigado, e bom, não tinha o que fazer, eles tiveram que em semanas, desligar metade do público e foram desligando depois mais, né? O sofrimento que estava na empresa era enorme. E ali eu pude acompanhar todos os tipos de reações, né? Que tem a ver com essas tragédias da vida, né? Por isso eu acho que não é à toa que a Janine há pouco linkava com o luto, né? E eu até anotei aqui, às vezes é luto, às vezes é alívio, dependendo da circunstância, né? Mas isso, do lugar que eu vejo, né? Alguns eram muito mais complacentes, do tipo, tá, uma tragédia não tem o que fazer, né? Outros, mesmo diante da tragédia, respondiam de forma muito vigorosa e muito raivosa. E o meu trabalho naquela época era de suporte de conversa com os gestores, né? Eu não tinha acesso direto aos trabalhadores, mas era os gestores. E vinha muito sofrimento através da fala deles, assim, também. Não vou me alongar aqui, Andréia. Mas obrigada aí, viu? Tô sendo bem enriquecida dessas trocas todas. Ai, Patrícia, também não vou me alongar, eu sei que o horário está no finalzinho, mas primeiro, Ana, eu assim adorei assim o teu trabalho, eu acho muito importante quando a gente consegue se debruçar sobre esses processos. Eu acho que sim, é um tabu. E me vi algumas vezes em algumas empresas treinando gestores para esse processo. Não é algo que se aprende, então a gente sentava o gestor, né, fazia roleplay com ele, enfim. É um processo super delicado e a gente precisa cuidar. E aí, retomando um ponto, acho que a Clarissa que comentou, gostei muito, assim, sobre essa questão de toda a jornada, né? Não dá para a gente separar o desligamento da jornada que esse colaborador viveu. E aí eu lembrei de uma coisa que sempre me incomodou muito, que eram essas empresas com essa questão da família, né? E eu vi, em nome de uma família, assédio moral acontecendo, né? Muita dor e sofrimento. E eu não sei se é uma percepção só minha, e agora o Silvio falou uma coisa que eu disse, eu preciso abrir meu coração. Eu vejo muito algumas empresas indo para o lado RH igual a marketing, isso me preocupa muito. Porque quando tu orienta uma área a vender uma vaga, a vender uma empresa, como se fosse um cliente, um colaborador, a relação, de novo, a gente está confundindo a relação, sabe? Acho que a gente passou ainda temos, claro, empresas que têm essa questão da família, mas eu fiquei feliz que com o tempo, pelo menos, né, da minha experiência, eu vi que isso se afastou. Mas agora eu vejo muitos movimentos disso, né? Eu já fui gestora da área de comunicação interna e tudo, e de seleções, e eu sempre falava muito com os recrutadores, a gente não vende vaga, né? E é muito comum hoje a gente vender a própria linguagem dos recrutadores. Então, é um ponto de que, juntando um pouco do que a Clarissa falou, né, da jornada, acho que é esse ponto olhar também em perspectiva, né? Porque daqui a um pouco a gente, de novo, tá caindo numa outra armadilha. E aí, como é que tu demite alguém que tu vendeu, né? Essa relação, acho que acaba se confundindo de novo, né? Já numa outra perspectiva, mas enfim. Mas só para botar meus 2 centavos aí na discussão, que eu achei super rica, adorei, assim, tá super interessante. Acho que então, gente, a gente já está quase finalizando aqui pelo nosso tempo, né? Até já nos falou aqui. Eu queria fazer 2 coisas, mas antes de fechar e talvez ver que se mais alguém quer dar algum. Eu queria ver se quem está aí, talvez quem quer abrir a câmera para participar de uma foto aí, acho que a gente sempre tem a fotinho aí, né, Patrícia? Do momento aí do grupo, e não sei, não cabe todo mundo na foto, mas se mais alguém quiser entrar na foto aí, então convida alguém que quiser aí abrir a câmera para entrar na foto, e vai ficar registrado, vai ficar gravado, esse encontro vai também para o YouTube do grupo, né, Patrícia? Então, se alguém quiser depois revisitar lá o encontro, então também, né, pode rever. Rever, divulgar, compartilhar, isso tudo.
Isso, Ficar então ligado no encontro do mês de maio também. Isso, fica aqui já o convite, isso mesmo que eu ia dizer, para o próximo encontro. Só eu vou falar 2 minutinhos para finalizar um pouquinho algumas coisas que a gente pensou quando a gente falou desse encontro, né? A gente ficou muito discutindo se a gente botava a palavra demissão responsável, demissão humanizada, e a gente ficou muito nessa dúvida, né? E acho que é uma discussão que que está bastante, né? A gente vai aí para as mídias, a gente procura, é um momento que tem se discutido muito. A Ana já tinha me divulgado aquele debate ali, eu fui procurar outros debates também no LinkedIn, no YouTube sobre isso nesse momento. E a ideia da demissão responsável, ela vem muito atrelada também a uma questão, né, da Europa, que trouxe esse conceito, né, gente, muito ligado à questão de fazer um outplacement, né, de oferecer, porque nem tem ali no próprio filme, né, um trecho do filme que a gente viu, mas, né, de oferecer para as pessoas que estão saindo aí uma recolocação, né, de talvez conseguir aí amenizar um pouco, minimizar um pouco, né, fazer com que as pessoas possam, de algum momento, ter aí uma outra perspectiva, mas quando a gente fala em demissão humanizada, que a gente resolveu também, algumas pessoas vêm com essa ideia, é possível humanizar uma demissão? Então, assim, é possível ou não é possível? Foi uma discussão que a gente teve, né, Clarissa, no pequeno grupo, será que é possível? Então, assim, se isso não é mais um xalalá, vamos dizer assim, né, que às vezes a gente diz assim, se cria alguns termos para talvez, né, mas, assim, uma coisa que eu fui assistir alguns vídeos e eu pensei muito nisso, que algumas coisas que a gente colocou aí no vídeo que eu assisti sobre, que era com esse chamativo, né, demissão, com esse nome, demissão humanizada, ela trouxe muito que a ideia era tentar diminuir os impactos negativos nos trabalhadores, prestar um cuidado genuíno e estar muito preocupado com a questão de ser responsável e ético. E eu penso que, como eu estudo ética nas empresas, eu penso que a gente tem que ser assim em todos os momentos, gente. Então, eu acho que se a empresa já trabalha assim, sendo comprometida, responsável, né, tem um diálogo aberto, colocando como é que funcionam, né, as questões, e aí isso fica, né, fica mais tranquilo, eu acho, também, para as pessoas que estão tendo que sair, né, e aí oferecer uma escuta para aqueles que querem, não é uma coisa obrigatória, não tem que ser uma coisa obrigatória. Na mídia tem muito essa coisa também, que eu ouvi o discurso, assim, diminui muito as pessoas que entram na justiça, quando tu faz uma entrevista de seleção, mas nós, como psicólogos, como gestores, não é só isso que a gente quer acolher o ser humano, a gente quer olhar para as pessoas que estão aí, não é para o custo que vai ter para a empresa, é para a pessoa, como é que essa pessoa está se sentindo, como é que ela está nesse momento, né, Então, eu acho que é isso, são pessoas lidando com pessoas, gente, é isso o nosso trabalho, né? Então, acho que mais do que pensar num número, que às vezes, assim, se pensa, claro, né, existe esse número, esse custo, mas é também olhar para as pessoas também, né, olhar com humanidade, né, olhar com respeito, olhar com essa questão de acolhimento, e eu acho que isso foi muito bonito, né, Ana, no teu trabalho, que eu acho que tu trouxe, assim, todos esses depoimentos, acho que ajudou a gente a ver que as pessoas buscam aí, né, estratégias diferentes, ajudas diferentes, né, e vão passar, né, gente, boa parte das pessoas vão passar por esse momento, vão elaborar, né, mas o quanto que é doloroso, né, gente, o quanto que as pessoas precisam aí de um apoio, né, de um olhar, né, de um acolhimento. Então, acho que é isso que fica aí como da gente pensar, né, o respeito com o ser humano, tratar o outro como gostaria de ser tratado. Eu acho que essas questões são super importantes para a gente poder pensar, né? Então, nesse momento, se colocasse como é que eu gostaria de ser demitido se eu tivesse que ser demitido, né? Algumas coisas assim, né? Como que a gente pode pensar? Acho que são coisas para não é um fechamento, gente, o debate não termina aqui. De novo, agradeço muito, Ana, adorei te conhecer, achei lindo o teu trabalho, espero que a gente possa se encontrar outras vezes. Vou estar aí no congresso, não sei se tu vai para o congresso que vai ter em Niterói, mas ou em outro momento. Clarissa, muito obrigado aí por nos ajudar também, né, na Viviane, que não pode estar presente, que se desculpou bastante. E é isso, gente, né? Agradeço muito a presença de todos e todas aqui. Fiquei muito feliz também, né?
E convidamos para o próximo. Não sei se a Patrícia já quer anunciar o próximo, Patrícia, antes de sair, rapidinho. Acho que o próximo ele é um evento um pouco mais amplo, né? A gente tem em maio a apresentação de alguns trabalhos que vão para bancas, né? Mas a gente está se preparando muito para junho, que tem os desafios da liderança, então acho que aqui já vale o anúncio também, 14 de junho, né? Nós vamos estar falando sobre as responsabilidades e as coragens que os líderes precisam ter para contribuírem aí para a construção de trabalhos dignos, né? Em cenários que a gente ainda está tendo que discutir a questão do trabalho análogo à escravidão. Muito bom. Eu só queria agradecer também a Ana pela compartilhar as experiências e as vivências dela, né? E agradecer a troca que a gente fez aqui, foi muito bom poder problematizar, né? Óbvio que a gente não sairia com uma receita de bolo, porque não tem, mas eu acho que é um processo que a gente tem que pensar a questão da empatia, né? De quem conduz, de quem vive o processo, de quem fica depois do processo. Eu acho que é um processo que vai, além dessas questões que a Janine trouxe, da ética, o cuidado com o humano, tem uma questão empática que a gente precisa voltar a trazer para dentro das organizações nesse momento. Eu queria agradecer a presença de todos, o convite do grupo, e que a gente possa trocar mais vezes sobre esse tema, que esse tema volte em outros momentos, que a gente possa aprofundar mais, problematizar, para construir caminhos teóricos e práticos em cima dessa questão. Obrigada. Eu também pessoal. agradeço, viu? Agradeço pelo tanto que esse grupo está crescendo e se expandindo. Eu acho que não tem nada melhor do que a gente poder ampliar esses espaços de debate. Estou vendo a irmã Diva aqui, que vem nos brindar com a presença lá do gestão educacional. E, enfim, eu acho que é bem bacana a gente ter espaços onde a universidade se faz, sim, na troca e na pesquisa. Ana, foi a cereja da novidade desse bolo gente, hoje. obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Um abraço, gente. Um abraço. Eu vou correr para minha aula agora. Beijo Agradecemos a todos. muito. Ana, depois eu vou te passar um certificado também, tá bom? Muito obrigadão. Maravilha. Tá Obrigada. bom? Obrigada, gente. Um abraço a todos. Beijo, pessoal. Obrigada. Beijo. Boa noite. Bom trabalho, bom descanso, não sei, né, para todo mundo aí. Acho que dá para parar de gravar, Janine. A Janine saiu.